Jeremias 25. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual Jeremias o profeta falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo até mim. E eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. E o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes, nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir. Eles disseram: Convertei-vos de seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar, e não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque vós não ouvistes minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. E Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas estas nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro, e um assobio, e desolação perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo, e a voz de júbilo, e a voz do noivo, e a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E acontecerá que quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. E eu trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que eu tenho pronunciado contra ela, e tudo o que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Pois também eles se servirão muitas nações e grandes reis, e eu os recompensarei conforme seus feitos, e conforme as obras das suas próprias mãos. Porque assim me diz o Senhor Deus de Israel: Pega da minha mão a taça do vinho da ira, e darás a beber a todas as nações, a quem eu te enviar. E elas beberão, e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então tomei eu da taça da mão do Senhor, e fiz todas as nações beberem, a quem o Senhor tinha enviado a mim, a saber, Jerusalém, e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazê-los uma desolação, um assombro, um assobio e uma maldição, como é neste dia. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todo o povo misto, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelã, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, Edom e Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, Dedã e a Temã e a Bus, e a todos que estão no mais remotos lugares, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, distantes e próximos, um com o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei Sesaque beberá após eles. Portanto,
Tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não levantai mais, por causa da espada que eu enviarei entre vós. E será que, se eles se recusarem a pegar a taça de sua mão, eles se recusarem de sua mão para beber, então tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, vós certamente bebereis. Porque eis que eu começo a trazer o mal sobre a cidade que é chamada pelo meu nome. E deveríeis estar completamente impunes? Vós não estareis impunes, pois eu irei requerer uma espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, profetiza contra eles todas estas palavras e dize-lhes: o Senhor irá rugir desde o alto e pronunciará a sua voz desde a sua santa habitação. Ele irá poderosamente rugir sobre a sua habitação. Ele dará um brado, como aqueles que pisam as uvas, contra todos os habitantes da terra. Um barulho chegará até os confins da terra, pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele debaterá com toda a carne. Ele dará àqueles que são perversos a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados, eles serão esterco sobre o chão. Gemei vós, pastores, e chorai, e revolvei-vos nas cinzas, vós, principais do rebanho, pois os dias de vossa matança e de vossas dispersões estão acabados. E vós caireis como um vaso precioso, e os pastores não terão caminho para fugir, nem os principais do rebanho para escapar. Uma voz de grito dos pastores e um gemido dos principais do rebanho será ouvida, pois o Senhor destruiu o pasto deles, e as pacíficas habitações estão derrubadas por causa da violenta ira do Senhor. Ele abandonou seu abrigo como um leão, porque a sua terra está desolada por causa da ferocidade do opressor e por causa da sua violenta ira. Jeremias 26. No início do reinado de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, permanece no átrio da casa do Senhor e fala para todas as cidades de Judá que chegam para adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que eu ordenar e que lhe diga, não retires uma palavra. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada homem do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles, por causa da maldade dos seus feitos. E tu lhes dirás: assim diz o Senhor, se vós não me escutardes para andar na minha lei, que eu tenho colocado perante vós, para ouvir as palavras dos meus servos, os profetas, a quem eu vos enviei, tanto madrugando quanto os enviando, porém vós não escutastes. Então eu farei esta casa como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Assim os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Então sucedeu que, quando Jeremias terminou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara falar para todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: tu certamente morrerás. Porque tu profetizastes no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será desolada, sem um habitante. E todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram essas coisas, subiram da casa do rei para a casa do Senhor e assentaram-se na entrada do portão novo da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas para os príncipes
e para todo o povo, dizendo: Este homem é digno de morte, pois ele profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Então Jeremias falou para todos os príncipes e para todo o povo, dizendo: O Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que vós ouvistes. Portanto, agora emendai vossos caminhos e vossos feitos, e obedecei a vosso Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que eu estou em vossa mão. Fazei comigo como parecer bem e a vós satisfazer. Porém, sabei com certeza que se me matardes, trareis certamente sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar todas estas palavras aos vossos ouvidos. Então disseram os príncipes e todo o povo para os sacerdotes e para os profetas: Este homem não é digno de morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então levantaram-se alguns dos anciãos da terra e falaram para toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou para todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como um campo, e Jerusalém tornar-se-á em montões, e o monte desta casa como os lugares altos de uma floresta. Ezequias, rei de Judá, e todo Judá de algum modo o matou? Não temeu ele ao Senhor, e suplicou ao Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que tinha pronunciado contra eles? Assim nós poderíamos obter grande mal contra nossas almas. E também houve um homem que profetizou no nome do Senhor, Urias, o filho de Semaías, de Kiriate Jearim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando o rei Jeoiaquim, com todos os seus homens poderosos e todos os príncipes ouviram as suas palavras, o rei procurou matá-lo. Mas quando Urias ouviu isto, temeu e fugiu, e foi para o Egito. E o rei Jeoiaquim enviou homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Aquibor, e alguns homens com ele ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram para o rei Jeoiaquim, que o matou com a espada e lançou o seu corpo nas sepulturas do povo comum. Todavia, a mão de Aicão, o filho de Safã, esteve com Jeremias, para que não o entregassem na mão do povo para matá-lo. Jeremias 27. No início do reinado de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, assim me diz o Senhor, fazei para ti atilhos e jugos, e coloque-os sobre o teu pescoço, e envie-os para o rei de Edom, e para o rei de Moabe, e para o rei dos Amonitas, e para o rei de Tiro, e para o rei de Sidom, por meio da mão dos mensageiros que chegam a Jerusalém, até Zedequias, rei de Judá. E ordena-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre o chão, por meu grande poder e por meu braço estendido, e a tenho dado a quem me parece adequado. E agora eu dei todas estas coisas na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei todos os animais para o servirem, e todas as nações lhe servirão, e ao seu filho, e ao filho do seu filho, até que venha o tempo da sua terra. E então muitas nações e grandes reis se servirão dele. Acontecerá que a nação e o reino que não vier a servir a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e que não colocar seus pescoços sob o jugo do rei de Babilônia, esta nação eu punirei, diz o Senhor, com a espada e com a fome e com a peste, até eu os ter consumido pela sua mão. Portanto, não escuteis a vossos profetas, nem a vossos adivinhadores, nem a vossos sonhadores, nem a vossos encantadores, nem a vossos feiticeiros, os quais vos falam, dizendo:
Não servireis o rei da Babilônia, porque ele vos profetizam uma mentira, para retirar-vos da vossa terra. E eu vos lançarei dela e perecereis. Porém, as nações que trouxerem seus pescoços sob o jugo do rei da Babilônia e o servirem, estas deixarei permanecer na sua própria terra, diz o Senhor, e eles a cultivarão, e nela habitarão. Eu também falei a Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: Trazei vossos pescoços sob o jugo do rei de Babilônia, e servi-o, e a seu povo, e vivereis. Porque morrereis, tu e teu povo, pela espada, pela fome e pela peste, como o Senhor falou contra a nação que não servir ao rei da Babilônia. Portanto, não escuteis as palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Vós não servireis o rei de Babilônia, pois eles vos profetizam uma mentira. Porque eu não lhes enviei, diz o Senhor. Contudo, eles profetizam uma mentira em meu nome, para que eu vos afugente, e para que vós venhais a perecer, vós e os profetas que profetizam para vós. Também eu falei para os sacerdotes e para todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não escuteis as palavras de vossos profetas que profetizam para vós, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor agora cedo serão trazidos novamente de Babilônia, porque eles vos profetizam mentira. Não os escuteis. Servi ao rei de Babilônia e vivei. Por que razão deveria esta cidade ser devastada? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, deixe-os agora fazer intercessão ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que são deixados na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos todo a respeito das colunas, e a respeito do mar, e a respeito das bases, e a respeito do restante dos vasos que restam nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não tomou, quando ele levou cativos de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e todos os nobres de Judá e Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que restam dentro da casa do Senhor e dentro da casa do rei de Judá e de Jerusalém. Eles serão carregados para a Babilônia, e lá eles estarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então eu os trarei para cima e restituí-los-ei para este lugar. Jeremias 28. E isto aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, e no 5º mês, que Ananias, o filho de Azur, o profeta, que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor cumpra as tuas palavras que profetizastes, e torne a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas regiões e contra grandes reinos sobre guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando a palavra do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou.
Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, todas estas nações, para que elas possam servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e elas o servirão, e eu também lhe dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te expulsarei da terra. Eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Assim, o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias 29. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos, que foram levados cativos para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safã, de Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitais nelas, e plantais jardins e comei o seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomais esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-os retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Porque vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Sabei que assim diz o Senhor, o Rei, que se assenta sobre o trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, e de vossos irmãos que não saíram convosco ao vosso cativeiro.
não saíram convosco ao cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, e os farei semelhantes a figos podres, que não podem ser comidos, de tão ruins que são. E eu os perseguirei com a espada, com a fome e com a peste, e os entregarei para serem espalhados para todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um assombro, e um assobio, e uma desonra no meio de todas as nações, para onde eu os levei. Porque eles não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor, que eu enviei a eles por meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Porém, vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de Acabe, o filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maazéias, os quais vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará perante vossos olhos. E deles será levantada uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porque eles cometeram avareza em Israel e cometeram adultério com as esposas de seus próximos e falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei. E eu o sei, e sou uma testemunha, diz o Senhor. Deste modo, tu também falarás a Semaías, o Neelamita, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Porque tu tens enviado cartas em teu nome para todo o povo que está em Jerusalém, e para Sofonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, e para todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te fez sacerdote no lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que sejais oficiais na casa do Senhor, sobre cada homem que está louco, e fez a si mesmo um profeta, para o colocares na prisão e no tronco. Agora, portanto, por que não reprovaste a Jeremias de Anatote, o qual faz a si mesmo um profeta para vós? Por isso ele enviou a nós da Babilônia, dizendo: Este cativeiro é longo. Constrói casas para vós, e habitai nelas, e plantai jardins, e comei do seu fruto. E Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita. Porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não o enviei, e ele vos fez confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, e a sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irá ele ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Jeremias 30. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve em um livro todas as palavras que eu tenho falado. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos de meu povo meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. E estas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel e a respeito de Judá, porque assim diz o Senhor: Nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora e vede se um homem entra em trabalho de parto com um filho. Por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram pálidas? Ai de mim, pois aquele dia é grande.
tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Pois isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele. Porém, eles servirão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, a quem eu levantarei para eles. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem estejas consternado, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti, e tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó retornará e estará em descanso, e estará quieto, e ninguém o atemorizará. Pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações nas quais te espalhei. Contudo, não te destruirei completamente. Porém, eu te corrigirei em medida e não te deixarei sem punição. Porque assim diz o Senhor, tua ferida é incurável e a tua chaga é dolorosa. Não há ninguém para pleitear a tua causa, para que tu possas sarar. Tu não tens remédios que curem. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Eles não buscam a ti, pois eu te feri com a ferida de um inimigo, com o castigo daquele que é cruel pela multidão e da tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Porque gritas tu pela tua aflição, tua tristeza é incurável pela grandeza de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados, e eu te fiz estas coisas. Portanto, todos aqueles que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles irão para o cativeiro, e aqueles que te despojam serão um despojo. E todos os que te saqueiam darei eu como uma presa, pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor. Porque eles te chamam a rejeitada. Eles te chamaram de a rejeitada, dizendo, esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Assim diz o Senhor, eis que eu trarei novamente o cativo das tendas de Jacó, e terei misericórdia de suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e deles virão ação de graças, e a voz daquele que festeja, e eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos. Os seus filhos também serão como outrora, e a sua congregação será estabelecida perante a mim. E eu punirei todos que os oprimirem, e os nobres serão provenientes deles, e o seu governador procederá no meio deles, e eu o farei se aproximar, e ele aproximar-se-á de mim. Pois quem é este que empenhou o seu coração para se aproximar de mim, diz o Senhor. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade contínua. Ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso. A violenta ira do Senhor não retornará, até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entenderei isto. Jeremias 31. Ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. O Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo, sim, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Novamente te edificarei, e tu serás edificada, ó Virgem de Israel. Tu serás novamente adornada com teus tamborins, e sairás nas danças daqueles que festejam. Tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria. Os plantadores plantarão e as comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que os sentinelas sobre o monte Efraim gritarão, levantai-vos e deixai-nos subir para Sião, para o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com júbilo por Jacó, e gritai no meio dos chefes das nações.
Divulgai vós, louvai vós e dizei: Ó Senhor, salve o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da região do norte, e os reunirei dos litorais da terra, e com eles o cego e o aleijado, a mulher com filho e aquela que está em parto. Um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro e com súplicas, eu os conduzirei, eu os farei andar próximos a rios de águas, em um caminho reto, em que eles não tropeçarão, pois eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declarai isto nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o reunirá e o manterá, como o pastor faz ao seu rebanho. Pois o Senhor redimiu a Jacó, e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão, e cantarão no cume de Sião, e correrão juntos para as bondades do Senhor, para o trigo, e para o vinho, e para o azeite, e para a cria do rebanho e da manada, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se regozijará na dança, tanto homens jovens quanto velhos, pois eu tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e farei com que se regozijem de sua tristeza. E eu saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se satisfará em minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chorando pelos seus filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor, refreia tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, diz o Senhor. E eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para as suas próprias fronteiras. Eu certamente ouvi Efraim lamentando-se deste modo. Tu me castigaste, e eu fui castigado, como um novilho não acostumado ao jugo. Faz-me voltar e voltarei, porque tu és o Senhor meu Deus. Certamente depois disso eu retornarei e me arrependi. E depois disso fui instruído e bati minha coxa. Fiquei envergonhado, sim, até perplexo, porque carreguei a desonra de minha juventude. É Efraim o meu filho querido? É ele uma criança agradável? Porque mesmo depois de falar contra ele, ainda o tenho vivamente na minha lembrança. Portanto, minhas entranhas se comovem por ele. Eu certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Edifique marcos para ti, faze para ti altos montes, coloca teu coração em direção à estrada, e o mesmo caminho em que tu foste. Volta novamente, ó Virgem de Israel, regressa para estas tuas cidades. Até quando irás tu de um lado para o outro, ó tu, filha apóstata? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porque ainda eles usarão este dito na terra de Judá e nas cidades, quando eu trouxer novamente os seus cativos. O Senhor te abençoe, ó habitação de justiça e monte de santidade. E habitarão na própria cidade, e todas as cidades juntamente, agricultores e aqueles que saem com rebanhos. Porque eu tenho saciado a alma cansada, e eu tenho reabastecido cada alma triste. Nisto eu acordei e observei, o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu irei semear a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animal. E acontecerá que, conforme eu vos vigiei, para arrancar e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, então eu os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor.
Naqueles dias eles não dirão mais: os pais comerão uvas azedas e os dentes dos filhos estão enfraquecidos. Porém, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem que come a uva azeda, os seus dentes se enfraquecerão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. E serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo, e cada homem a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar quando as suas ondas rugem. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se aquelas ordenanças desviarem-se de diante de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se o céu acima pode ser medido, e os alicerces da terra explorados abaixo, eu também rejeitarei toda a semente de Israel por tudo que eles fizeram, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que a cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Anameel até o portão da esquina, e a linha de medir sairá para adiante, até a colina de Garebe, e irá circundar até Goa, e o vale inteiro dos cadáveres e das cinzas, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos em direção ao leste, será santo ao Senhor. Este não se arrancará, nem se derrubará para sempre. Amém.